A paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com você uma palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 38, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. E naqueles dias adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Veja bem, quantas vezes nós somos pegos de surpresa com uma má notícia? O rei Ezequias estava no seu palácio e a Bíblia diz que ele estava doente, ele estava enfermo. E quando ele recebe a visita de um profeta, provavelmente o coração dele deve ter se enchido de esperança. Certamente ele pode ter pensado: o profeta vem trazer uma boa mensagem. Ou quem sabe ele pensa: o profeta veio ministrar sobre mim uma cura. Mas na verdade, o profeta tinha na boca uma sentença de morte para um homem que já estava enfermo. Então, o profeta se dirige a ele e diz: coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. Muitas vezes nós recebemos uma má notícia que abala as nossas estruturas. Imagine um profeta de Deus, que você sabe que é de Deus, que você sabe que tudo que esse profeta fala se cumpre, chegar para você e dizer: você vai morrer, organiza toda a sua volta, porque você vai morrer e não vai viver. Qual seria a sua reação se um profeta da parte de Deus chegasse diante de você com uma mensagem assim? A palavra do Senhor nos diz que quando o profeta fala com o rei Ezequias, deitado como ele estava, ele vira o rosto para a parede e ora. Ele não só ora, mas a Bíblia também diz que ele chorou muitíssimo. Ele foi buscar ao Senhor, porque ele havia recebido uma má notícia e uma sentença. O que você faz quando você recebe uma má notícia? O que você faz quando você recebe uma má sentença? A diferença está em como reagimos, porque todos nós passamos por dias ruins, todos nós recebemos notícias ruins, todos nós recebemos algumas sentenças que não são boas, mas a nossa forma de reagir a isso é que vai fazer toda a diferença. Algumas pessoas, quando recebem uma má notícia, elas murmuram, elas reclamam, elas se autossentenciam também, elas se conformam com o mal. Mas a Bíblia diz que o rei, ele não se conformou, ele foi orar, ele foi buscar aquele que podia mudar e revogar aquela sentença. E eu me lembro agora de Esther. A Bíblia diz que os judeus haviam sido sentenciados à morte. E a palavra do Senhor nos diz que Esther, ela jejuma por 3 dias e ela vai diante do rei para buscar a revogação daquela má sentença. Porque uma má sentença só pode ser revogada com uma sentença maior. Eu não sei que tipo de notícia ruim você recebeu, eu não sei que tipo de sentença má você recebeu, mas uma má notícia, uma má sentença, ela só pode ser revogada diante daquele que é mais poderoso do que qualquer sentença, do que qualquer má notícia que chega até você. A Bíblia diz que o rei, ele se volta para Deus, ele chora e o Senhor revoga aquela má sentença. O Senhor revoga a sentença de morte. Eu vim da parte de Deus profetizar sobre a sua vida. Se você orar, se você buscar a face de Deus, ele vai revogar toda má sentença sobre a sua vida. Assim como ele fez nos dias de Esther, assim como ele fez nos dias de Ezequias, assim também ele faz nos dias de hoje. E ele quer fazer na sua vida. Para de reclamar, para de murmurar, busque a face do Senhor. A palavra do Senhor no livro de Lamentações nos diz assim: coloca a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. E eu vim da parte de Deus dizer para você nesse dia que o Senhor pode revogar essa má sentença. O Senhor pode transformar a notícia má, a notícia ruim, em uma boa notícia. Se volta para Deus, assim como o rei Ezequias se voltou para o Senhor.
naquela mesma hora, naquele mesmo instante, o Senhor mudou aquela situação. E eu vim dizer para você, Deus pode hoje revogar essa má sentença. Deus pode hoje transformar algo terrível, algo ruim, em algo extraordinário para a sua vida. Você só precisa se voltar para Deus como o rei se voltou. Que Deus te abençoe.